29ª sessão ordinária do ano de 2022, 19 de setembro do ano de 2022. Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Saudações aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nessa noite. Expediente, tempo máximo de 2 horas, conforme artigo 113 do nosso regimento interno. Solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Parlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Furato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, colocá-la no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Lucas capítulo 8, versículo 16 a 18. Amém. Coloco em votação a ata da 28ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de setembro do ano de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Apresento aos senhores vereadores a pasta de documentos diversos, documentos esses que deram entrada nessa casa, desde a última sessão até a presente data, os quais se encontram à disposição dos senhores vereadores para apreciação em nossa secretaria. Leitura das proposições que deram entrada nessa casa. Leitura do projeto de lei número 66/2022, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que institui o programa de prevenção ao diabetes nas creches e escolas públicas do município de Amparo e dá outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4 de outubro do ano de 2022, após a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, prazo 5 de outubro até 19 de outubro do ano de 2022. Próximo. Projeto de lei número 67/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que autoriza o Poder Executivo a criar elemento de dispensa na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, Lei Orçamentária Anual LOA 2022 e Plano Plurianual 2022-2025, e abrir em seu orçamento anual um crédito adicional especial e dar outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4/10/2022, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 5 de outubro até 19 de outubro do ano de 2022. Próximo. Projeto de lei número 68/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alterações na Lei Municipal 4.021, de 8 de agosto de 2019, que dispõe sobre o plano de empregos públicos, salários e carreiras dos servidores municipais da administração direta do município, institui nova tabela de salários e dá outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4/10 do ano de 2022, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 5 de outubro até 19 de outubro do ano de 2022. Próximo.
Projeto de Lei número 69/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4/10 do ano de 2022, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 5/10 a 19/10 do ano de 2022. Próximo. Leitura do projeto de decreto legislativo número 35/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Daniel Moreira Benites. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4/10 do ano de 2022. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 36/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que concede a medalha Laudo Ferreira de Camargo à empresa Rousselot Gelatinas do Brasil Limitada. O projeto de decreto legislativo número 36/2022 será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4/10 do ano de 2022. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 37/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que concede a medalha de mérito desportivo professor Bebeto Amparo à senhorita Ana Laura Presotti. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4/10 do ano de 2022. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 38/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que concede o título de esportista exemplo à senhora Clarice Gonçalves Soares. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4/10 do ano de 2022. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 39/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Concede o título de cidadã amparense à senhora Mariosane Machado da Silva. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4 de outubro do ano de 2022. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 40/2022, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, que concede a medalha Laudo Ferreira de Camargo à empresa Magnete Marelli. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4/10 do ano de 2022. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 41/2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que concede o título de cidadão amparense ao primeiro sargento PM Vander Lúcio Batista Dias. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4 de outubro do ano de 2022. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 42/2022, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, que concede o título de cidadã amparense à senhorita Lara Arantes Angelino. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4/10 do ano de 2022. Próximo. Projeto de decreto legislativo 43/2022, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, que concede a medalha Laudo Ferreira de Camargo à empresa VDI. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4 de outubro do ano de 2022. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 44/2022, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, concede o título de cidadão amparense ao senhor Éder Marcos Rodrigues. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4/10 do ano de 2022. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 45/2022, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, que concede o título de cidadão amparense ao Dr. Leandro Afonso Tomasi. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 4/10 do ano de 2022. Próximo. Projeto de resolução número 005/2022,
de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, que acresce dispositivos do artigo 154 da Resolução número 400, de 26 de junho de 2012, Regimento Interno, na forma que especifica. O projeto de resolução permanecerá em secretaria até o prazo 29/9 para apresentação de emendas e, após, será encaminhado para a mesa diretiva para seu parecer, cujo prazo se encerra no dia 9/10 do ano de 2022, conforme artigo 225 do nosso regimento interno. Próximo. Emenda número 20/2022, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera a redação do artigo 3º do projeto de lei 64/2022. Eu gostaria de solicitar se a Comissão de Justiça e Redação, subscritor da emenda, gostaria de pedir a dispensa do envio para as comissões permanentes. Sim, presidente. Se puder, a gente gostaria que não passasse para as outras comissões, porque já foi discutido sobre isso, inclusive com a procuradora também. Sim. O requerimento verbal para dispensa de envio às comissões permanentes está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, fica dispensado o envio. Leitura das moções. Moção número 22/2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva. Manifestação de pesar em razão do falecimento do pastor José Lima. Presidente, eu peço para colocar na ordem do dia. O requerimento verbal para inclusão na ordem do dia está em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento verbal permaneçam como estão. O requerimento verbal para inclusão e votação na ordem do dia foi aprovado por todos os vereadores. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 119/2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva. Requer informações suplementares em relação à continuação da Rua Cuba, no Jardim América. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 119/2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 120/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Requer informações relativas às medidas tomadas em relação a veículos em estado de abandono em vias públicas. Especifica. Leio. Requeiro, nos termos regimentais e ouvido do outro plenário, seja expedido um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, para que, através de seu departamento competente, em relação aos veículos em estado de abandono, em logradouros ou vias públicas, nos informe quais medidas que os departamentos responsáveis dessa municipalidade vêm tomando em relação a veículos em estado de abandono, em logradouros ou em vias públicas de nosso município. Parágrafo 1º do artigo 18 e parágrafo único do artigo 21, ambos na Lei Municipal 2672, de 24 de maio de 2001. 2. O município possui um cadastro ou relação de veículos em estado de abandono em logradouros ou vias públicas. Em caso positivo, solicita apresentar. Em caso negativo, poderia ser feito um levantamento. 3. O município possui legislação própria e específica visando advertir os proprietários de veículo em estado de abandono em logradouros ou vias públicas para sua notificação de retirada, sob pena de ser removido pelo município às expensas do proprietário. Em caso negativo, poderia ser implementado algo parecido. 13 de setembro de 2022. Obrigado, secretário. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 120/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento 121/2022, de autoria da vereadora Janaína Pereira de Oliveira. Requer informações relativas à previsão de multa que especifica. Presidente, pode ler para mim, por favor? Pois não.
Requeiro nos termos regimentais e ouvido do outro plenário, seja expedido um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, em relação à aplicação de multas referentes ao artigo 35A e 150A, 150B e 150C do Código de Posturas do Município de Amparo, nos informe. Primeiro, segundo o artigo 35A do Código de Posturas do Município, ficam os proprietários ou condutores de cães obrigados a recolher os dejetos depositados pelos animais em vias e lugadouros públicos, mesmo que estejam sem guia ou coleira. Qual órgão aplica essa multa? 2. Quantas multas já foram aplicadas desde a publicação desta lei? 3. Qual média usada de aplicação deste tipo de multa? Janaína Pereira de Oliveira. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 121/2022, de autoria da vereadora Janaína Pereira de Oliveira, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias, presidente. Não havendo mais matérias para leitura, solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, inscritos para manifestação em expediente. Tema livre, tempo de 10 minutos com apartes, conforme inciso 2º do artigo 185 do nosso regimento interno. Primeiro inscrito. Sem inscritos, presidente. Sem inscritos, intervalo regimental de 10 minutos.
Por favor, Gil, lê na íntegra também. Ih, mas tem uma promoção aí para ler lá. Ordem do dia, eu gostaria de ressaltar que, por motivo da nossa primeira secretária estar afônica, né, de comum acordo, o DIL assume a primeira secretaria. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo, presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Número 33. Projeto de Decreto Legislativo número 33, 2022, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que concede o título de cidadã amparência à ilustríssima senhora Adelina Arruda. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes, vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste pela internet. Boa noite, vereador. Esse título de cidadão amparense, teve alguns aqui para algumas pessoas, e é fundamental a gente também reconhecer aquelas pessoas que talvez ela não apareça muito para o município, mas ela é muito importante para o seu bairro. Fato esse dessa senhora Adelina, que é uma senhora que está sempre engajada aí em projetos sociais, principalmente na região do São Dimas. E ela tem um papel fundamental aí, principalmente na área da saúde, quando as pessoas precisam e a procura, ela se mobiliza e tenta ajudar da melhor forma possível. Vou até ler aqui uma parte aqui da justificativa. Adelina sempre foi uma mulher guerreira e criou seus 5 filhos sozinha, uma mulher de grandes sonhos que também inspira outras pessoas a sonhar e nunca desistir. Uma mulher de muita fé que costuma dizer a frase: ouça, não desista dos teus sonhos. Adelina destaca-se no serviço voluntário sempre que fica sabendo de alguma pessoa que esteja precisando de ajuda, principalmente em virtude de problemas de saúde. Adelina logo se sensibiliza e mobiliza a população fazendo de tudo para ajudar. Um caso marcante ocorreu com o garoto Fernandinho, que na época tinha 1 ano e 10 meses de idade. Em decorrência de um engasgo, acabou perdendo os movimentos. O diagnóstico foi paralisia cerebral. Ficou muito tempo internado e quando teve alta do hospital precisou de muita ajuda financeira para custear os equipamentos, alimentos, medicamentos. Diante da complexidade da situação e da necessidade de Fernandinho, Adelina mobilizou a rede social, amigos, familiares, formando uma corrente de pessoas, conseguiu arrecadar dinheiro através de ação entre amigos, doações, sorteios de prêmios, proporcionando assim a compra de vários equipamentos necessários para realizar o tratamento de Fernandinho com arrecadação. Adelina participa de trabalhos voluntários na sociedade, em sua comunidade, na igreja, ajudando principalmente as pessoas que mais precisam. Enfim, uma mulher lutadora comprometida em ajudar as pessoas pelo seu espírito de solidariedade e amor ao próximo. Por todo exposto, solicito o apoio dos novos vereadores para a aprovação dessa propositura. Obrigado. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, 2/3 para aprovação. Presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável.
Silvia Forato de Camargo. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo, favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de decreto legislativo número 33/2022, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 62/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre alterações na lei número 4021, de 8 de agosto de 2019, que dispõe sobre o plano de empregos públicos, salários e carreiras dos servidores públicos municipais da administração direta do município de Amparo. Institui nova tabela de salários e dá outras providências. O projeto de decreto-lei está em discussão. Acho que já foi discutido isso ali, né? Na verdade, o senhor me permite? Não, sim. O projeto em si fala da alteração das letras, né? Hoje o projeto atual ele está falando na letra E, pessoas de habilitação de CNH, né? Que tem a letra E, que só podem conduzir cargas especiais. O projeto ele está fazendo alteração para a categoria D e E, né, que dá maior flexibilidade na contratação de pessoas, porque você fica preso, às vezes você tem a necessidade de contratar alguma pessoa e fica preso à categoria da CNH a qual pertence. Então, como está tendo também agora o concurso público e tudo mais, então está tendo essa flexibilização para que mais pessoas possam se enquadrar, né? Letra D e E. Eu acho que é mais ou menos isso. O projeto de lei continua em discussão. Podemos continuar? O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo, favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei número 62/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 63/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 4045, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe, peraí. Aonde? Que dispõe sobre a concessão de subsídio financeiro para custeio do sistema de transporte público coletivo do município e dá outras providências. O projeto de lei está em discussão. Uma palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Presidente, esse projeto já nós temos discutido ele há muito tempo, né? E agora, por último, tivemos uma reunião online, né? Tanto com o pessoal lá da prefeitura, e houve uma explicação plausível e também mandaram os documentos que estava precisando para poder votar, né? Precisamos resolver a situação porque nós estamos vendo que é calamitosa a questão do ônibus em Amparo. Infelizmente, os circulares deixaram a desejar. Esperamos que, ao votar esse projeto, que a coisa anda, né? Não continue do jeito que está, né? Porque do jeito que está, não dá. Então, espero, presidente, que a partir de hoje, agora não tenha mais dificuldade nem da prefeitura, nem da licitação, né? E a coisa ande de verdade. Então, eu peço aos nobres vereadores que vote favorável para nós resolver a situação do circular em Amparo. E sobre o subsídio, né? Que a população precisa, né?
desse subsídio para poder pagar menos. Obrigado, presidente. O projeto de lei continua em discussão. Presidente, eu pegando um gancho na conversa do pastor, a reclamação está muito grande do circular. O circular das 5 e das 5h30, que vai para o Jardim das Aves, não está funcionando. As pessoas estão indo a pé, as meninas saem do CEPI, que pegariam o circular para chegar até o Jardim das Aves, não está passando esse circular, elas estão indo a pé, estão chegando em casa quase 7 horas da noite e estão pagando, porque é descontado do pagamento, então esse dinheiro sai do bolso delas e elas têm que ir a pé. Então, através disso daqui, para ver se dá uma melhorada, mas com urgência, porque o caso está calamitoso, está muito difícil mesmo. As pessoas precisam do circular, sai do dinheiro, sai do pagamento delas e não tem o circular para elas ir embora para as casas. O projeto de lei continua em discussão. Peço a palavra, presidente? Pois não. Então, até as crianças da escola têm vindo trabalhar e os ônibus não estão passando também, né? E depois desse subsídio também, só vai funcionar depois que contratar outra empresa, né, presidente? Então, é para dar uma melhorada nesses ônibus aí. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Peço a palavra, senhor. Pois não, vereador. Na verdade, os vereadores falaram as reclamações, eu também já recebi várias. E uma delas foi na semana passada. Então eu encaminhei essa reclamação para o secretário de Transportes, né, que é o Lima, e fui na prefeitura pessoalmente conversar com ele a respeito do transporte coletivo. Especificamente dessa denúncia que me foi feita aí a respeito de ônibus lotados e outras coisas que vocês falaram aí também, falta de circular. E eu percebi, ele me mostrou que tem 21 procedimentos abertos, né? Ou seja, 21 reclamações relatadas para ele. Então o que está chegando lá, ele está relatando e aí vai criando-se elementos para que possa tomar providência contra a empresa. Porque ele precisa também, não adianta a gente chegar na rede social e escrever lá, o ônibus está uma vergonha. Tem que chegar lá e fazer a denúncia. Como 21 pessoas fez, e esse rapaz que fez também, eu levei ele na prefeitura. A partir daí, para virar um documento público para começar a fazer as punições aí contratuais contra essa empresa que nesse momento aí está deplorável a situação dela aqui em Amparo. Posso? Claro, vereador. Mas, vereador, só que teria que resolver logo isso daí, porque as pessoas que dependem do circular, elas não podem esperar o que vai resolver no poder público, o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Tem que pôr uma emergência, tem que resolver o problema deles, porque você sai do serviço cansada, louca para chegar em casa, para fazer, porque tem outra jornada em casa. Além de trabalhar o dia todo, você tem que trabalhar na casa. E ainda não ter o circular para levar eles? Então não pode ficar esperando eles resolver. Tem que tomar uma providência. Elas foram reclamar no lugar lá acho que onde que fica os ônibus, e falou que estavam com Se quiser, tem. estava com falta de motorista. Isso não é desculpa, porque se está com falta de motorista, contrata outro. O público não tem obrigação de ficar sem o circular por causa de motorista. O projeto de lei continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Pois não. Aproveitando a fala da Rosinha, eu também recebi diversas reclamações, e principalmente relacionado à questão das escolas, tanto ali do Coriolano como do Liceu. O circular, sem aviso nenhum, não vinha pegar as crianças para trazer de volta para casa. Muitos pais não têm veículo para ir buscar a criança. E qual é o agravante disso? Abandono de incapaz. Como que você deixa crianças menores de idade ali sem ninguém, nenhum inspetor, ninguém tomando conta dessas crianças? Porque tem um local onde elas ficam esperando o ônibus e o ônibus não aparece. E essas crianças ficam ali, entendeu? Então, assim, é uma situação gravíssima. Eu vejo isso como um abandono de incapaz daí, porque muitas dessas crianças não têm como locomoção e os pais também não têm veículo para buscar a criança até no local. Então isso é gravíssimo, isso daí, entendeu? Tem que ser tomada uma providência, não pode permanecer do jeito que está. E como o Mineiro falou também, isso tem que resolver. De quando vem esses problemas do transporte público? Não é de hoje, não é dessa gestão, é gestão passada. Isso tem que acabar. Tem que acabar, porque da forma que está, só está prejudicando quem? Quem depende, a população que depende disso daí. Então, assim, a gente está aprovando esse subsídio, mas que a gente senta futuramente e resolva isso de uma vez, tanto o poder público como os vereadores e os envolvidos, porque é uma situação que cada dia vem se agravando. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Só lembrando, presidente, Pois não, vereador. faz 40 anos que está essa pendenga tentando resolver esse problema.
esperamos que agora, né, isso se resolva, né? Obrigado. O projeto de lei continua em discussão? Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Eu acho importante a gente colocar que há 4 meses atrás a gente já aumentou o valor do subsídio e eu acho que a gente não pode deixar de pontuar que 4 meses depois um aumento de 45% chega a ser um pouco assustador. Eu não sei se há 4 meses atrás eles já tinham noção disso e separaram esse aumento como uma forma de estratégia para não chocar tanto as pessoas, mas ou foi uma falta de programação mesmo, algo nesse sentido. Porque um aumento em um tempo tão pequeno de 45% no valor do subsídio é um aumento muito alto, gente. A gente entende que, como nos foi dito na nossa reunião com os funcionários da prefeitura, se a gente não aprova, isso vai ser cobrado da população. Então, é claro que a gente vai ter que aprovar, né? Mas é importante a gente pontuar aqui, deixar registrado, que há 4 meses atrás já foi aprovado um aumento e agora nos vem o pedido de outro aumento de 45%. Então, a gente tem que ficar atento e acompanhar certinho mesmo essa questão do transporte, porque, como já foi dito aqui, é um problema gigantesco, desde o seu processo licitatório até a execução, né? Tudo que os colegas vereadores colocaram chegam também até mim, principalmente a questão do transporte escolar. É muita reclamação mesmo, muito que a Rosinha falou, faz super sentido. Coloquei semana passada a reclamação do pessoal de Arcadas, que tem perdido exames aqui no centro, porque não tem um efetivo de circular que atenda a demanda da população. Os horários são muito espaçados, ou o percurso é muito longo, então a pessoa vem fazer o exame e não consegue voltar para o serviço depois. Então a gente torce aí e luta para que haja uma melhora na prestação do serviço, principalmente. Então, um dos motivos da passagem teoricamente ser cara é a quantidade pouca de pessoas que utilizam. E utilizam poucas pessoas o serviço porque o serviço é ruim. Eu acredito que agora com esse subsídio venha ou apareça uma empresa com ônus melhores, com mais qualidade, a população comece a utilizar mais esse tipo de transporte e a tendência aí seria a passagem também abaixar, né? Eu acho que é importante a gente botar isso para resolver esse problema que já está se alastrando há muito tempo, né? O projeto de lei continua em discussão? Presidente, posso falar? Pois não. Então, lembrando, né, que o projeto deu entrada uns dias atrás aí, e aí foi pedido uma documentação para a prefeitura, né, deu entrada. Impacto financeiro, né, vereador? Isso, impacto financeiro, ordenador de despesa, foi tudo explicado. E é bom lembrar a situação que o pessoal cobra muito, a questão do transporte, e como todos os vereadores também são cobrados, né, a respeito disso. Mas o que está acontecendo? O Ministério Público vem acompanhando isso aí faz tempo. Bom deixar bem claro, né? Como a gente fala assim na questão do processo licitatório, tudo. E o Ministério Público vem acompanhando, e faz tempo. Lembrando que já foi falado aqui que 40 anos, né? Que tem essa questão do transporte. Tivemos prefeitos, né? Como acho que foi o Paulo Miota e o prefeito Jacó, anteriormente ao prefeito atual, secretários, tudo com bens bloqueados por conta desse transporte público, né? Da situação que se tornou tudo isso. Lembrando também que o prefeito atual, o prefeito Carlos Alberto, assinou um TAC no MP. Isso. Assinou um TAC no MP, se comprometendo a fazer a licitação dentro do prazo, né? Com multa diária de R$10 mil. Foi feito essa licitação. Aí, como ocorre sempre, né? Transporte é interesse de várias empresas, muitas empresas, né? Que tem esses interesses. Aí bate no Tribunal de Contas, cancela a licitação e o transporte é ruim por quê? Por conta que a empresa que tem que fazer um contrato emergencial. Então ela faz um contrato emergencial, qual o interesse dela de melhorar a situação da linha e do transporte? Nenhum. Ela vai garantir 6 meses, trabalhando, sucateando o transporte para o povo. Infelizmente você não tem o que fazer, porque você precisa de fazer o emergencial.
hora que acabar isso, se Deus quiser, quem sabe com essa que acabe, tenho certeza que teremos ônibus novos, diferentes de tudo que foi apresentado no projeto, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente tem essa situação do transporte que está, né? Dessa pouca vergonha que é todo dia reclamação desses ônibus no município de Amparo. Todos eles, né? E não é só isso, tem o transporte escolar, que foi falado do Edilson lá. Né? O transporte escolar é uma vergonha também da Mirage. Né? Como eu falei na sessão passada, você pega lá no sítio, lá, o cara mandou uma imagem para mim e saiu a roda do ônibus. Você vê que é vergonhoso. Mas enquanto não fizer isso, não tem que... Eu acho que a gente tem que aprovar mesmo, para ver se anda isso daí, se melhora mesmo. Vamos ver. O projeto de lei continua em discussão. Eu só queria ressaltar, porque às vezes surgem algumas dúvidas. Nós já tivemos 2 reuniões com a presença do secretariado, com as pessoas que expuseram para os vereadores que estiveram presentes, e também está anexado ao projeto de lei para apreciação todo o impacto financeiro, tudo aquilo que foi explicado para os vereadores, está tudo bem claro, né? Só que aquela coisa, a Silvia colocou em relação ao aumento, foi apresentado um aumento para... O importante é o seguinte, o subsídio. O que se fala subsídio? Subsídio significa não aumento na catraca para o usuário. Não aumento da catraca para o usuário. Hoje estão pagando R$5, permanecem pagando R$5. Antes, o subsídio era de R$ 3,67. Com esse projeto aqui, vai para até. Quer dizer, não pode ser maior do que isso, R$ 5,49. Não que vai ser cobrado R$ 5,49, até R$ 5,49. Vai ser feito, segundo o que nos foi explicado, pela quantidade de pessoas, os usuários, né, que vão determinar se chega a 5,49 ou abaixa-se esse valor. Como já foi posto corrente nessa casa e na população toda aqui da nossa cidade, o transporte público em nossa cidade está uma vergonha. Não atende às necessidades básicas das pessoas que trabalham, os ônibus não têm compromisso nenhum com o horário e nem com a quantidade de lotação. Conversamos com o secretário, com o Lima, o Coronel Lima, e segundo ele, tem uma quantidade enorme de apontamentos para que isso se reverta em processo e seja cobrado da atual empresa de transportes. Como foi colocado aqui também, o que garante que a empresa esteja hoje fazendo, da forma que está fazendo, sem nenhum comprometimento com qualidade de serviço à nossa população, são esses benditos desses emergenciais. É feito um emergencial para que o povo não fique sem transporte, então a empresa se sente no direito de fazer o que bem quer, em prejuízo à qualidade de serviço à nossa população. Então, a gente sabe que, na verdade, é uma necessidade a gente aprovar esse projeto para que empresas melhores sejam atraídas à nossa cidade e tenham vontade de participar dessas licitações para que a gente tenha uma melhoria na qualidade do transporte aqui da nossa cidade. Né? Salientar, presidente, que pois não, vereador. Salientar que a multa também é muito irrisória, né? Então, acaba acontecendo isso, né? Mas, então, se Deus quiser, agora vamos resolver. Então, mais ou menos isso, é para deixar valores bem claros, subsídio anterior 3,67, agora chega-se até a 5,49. A intenção é que aumente com a qualidade de ônibus que vão ser colocados, com as novas linhas que vão ser adequadas para a nossa cidade, aumente a quantidade de usuários e esse valor do subsídio caia para a prefeitura. O importante de tudo é que o usuário, aquele que paga na catraca, não vai ter prejuízo nenhum financeiro. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo, favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei número 63/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, foi
aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 64/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre alteração na lei número 4.214/2021 para reduzir o orçamento da Câmara Municipal de Amparo na forma que se especifica. O projeto contém emendas. Nós vamos ler agora a emenda número 19/2022, né? Emenda 19/2022. Não, é só o tópico mesmo, secretário. Emenda 19/2022, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que altera a redação da emenda e dos artigos 1º e 2º do projeto de lei número 64/2022. A emenda está em discussão. Eu gostaria de colocar para casa a emenda em si. O que acontece? O projeto fala em redução, não tem nada a ver. O projeto é a abertura de um crédito adicional suplementar e não redução. A Câmara Municipal, ela recebe subsídio, né, duodécimos da Prefeitura. E no decorrer do ano, nós já devolvemos para a municipalidade o valor de 500 mil reais. E esses 500 mil reais, a gente aqui na casa indicou para certas finalidades e no projeto de lei a Prefeitura amoldou em outras especificações. Na verdade, não é redução da Câmara, do orçamento da Câmara, e sim melhor destinação àquele valor que a Câmara Municipal devolveu para a municipalidade. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo, favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. A emenda número 19/2022, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal, foi aprovada por todos os vereadores. Nós temos uma nova emenda número 20/2022. Emenda número 20/2022, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera a redação do artigo 3º do projeto de lei número 64/2022. Presidente. Pois não, vereador. A Rosa e o Osmar, a gente já discutiu com a Procuradoria sobre isso, né? É só na questão da mudança, porque eu vou ler aqui a justificativa. Atendendo uma recomendação da Procuradoria, né? Visto que a redação original do projeto está alterando o inciso 4º do artigo 7º da Lei nº 4.214 de 2020. Contudo, o inciso que deve ser alterado é o artigo 6º, né? Então teve que fazer essa correção só no projeto. Então, é só isso. A emenda, na verdade, é uma adequação, né, do inciso 6º do artigo 7º da Lei Orçamentária número 2022, simplesmente um acerto de redação. Isso. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Edilson José Camilo, favorável. André Gilberto de Favorável. Oliveira. A emenda número 20/2022, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, foi aprovada por todos os vereadores. O projeto de lei, vamos colocar em votação o projeto de lei. O projeto de lei está em discussão. Tudo bem? Acho que não tem muito o que ser dito, é mais ou menos aquilo que nós já conversamos aqui. O projeto de lei continua em discussão, se alguém mais quiser fazer uso da palavra. O projeto de lei está em votação, votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan.
Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito, Não lê. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Edilson José Camilo, favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei número 20, o projeto de lei número 64/2022 foi aprovado por todos os vereadores. Agora eu gostaria de pedir se os autores das emendas gostariam de requerer a dispensa da redação final. Sim, presidente. Liga o microfone. É a minha? É a sua? É as duas, né? É, as duas. Pode fazer a solicitação. Eu solicito que dispense do envio das comissões. O requerimento verbal da dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento verbal para a dispensa da redação final foi aprovada por todos os vereadores. Próximo. Esse aqui, né? Sim. Projeto de Decreto Legislativo número 34/2022, autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, que concede a medalha de mérito desportivo professor Bebeto Amparo ao ilustríssimo senhor Leandro de Barros Chinalha. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os nobres pares presentes, ao público presente, à imprensa, aos internautas e a todos presentes. Boa noite, vereador. Esse projeto ele concede a medalha de mérito desportivo professor Bebeto Amparo ao ilustríssimo senhor Leandro de Barros Chinaglia. Bom, vocês podem ir acompanhando na tela aí do computador aí um pouco da história desse indicado. É o Leandro de Barros Chinaglia, é um morador aqui de Amparo, pode mudar. Bom, o Leandro Chinaglia, ele nasceu dia 13/8/2001, a filiação... Bom, a filiação, o pai dele chama Marcos Arley Chinaglia e sua mãe Lúcia Helena de Barros Chinaglia. Residente na rua Dr. Francisco Franco de Moraes, no Parque Dona Virgínia, em Amparo. Ele tem um problema de deficiência que é acondroplasia nanismo. Deixa eu passar aqui. Bom, iniciou a sua carreira na natação com 1 ano de idade. Em Amparo, participou de 2 competições e uma em Sumaré, deixa eu ver aqui, através da Academia Pro Corpo, juntamente com a categoria convencional, sendo que o Leandro deve participar de categorias paralímpicas. No final de 2013, através da empresa Vida Ativa, obtivemos contato com o treinador paralímpico Marcos Rojo, na cidade de Bragança Paulista, o mesmo treinador do medalhista paralímpico Daniel Dias. Após a avaliação técnica, o Leandro iniciou em janeiro de 2014 seus treinos, 2 vezes por semana, na cidade de Bragança Paulista. A classe que competiu é a S6. Em 2015, participação no GESP, primeira participação no circuito Caixas, ele obteve o 6º lugar. Nos Jogos Regionais em São José do Rio Preto, ele obteve o 2º lugar.
Em 2016, participação no GESP, novamente. Segunda participação no Circuito Caixas, ele obteve prata nos 50 metros livres, o quarto lugar nos 100 metros livre e o quarto lugar também nos 50 metros borboleta, participando das fases nacionais. Em 2017, ele participou do Parapan de jovens, primeira competição que ele participou internacional. Terceira participação em 2017, terceira participação no Circuito Caixas, passando para a fase nacional nos 50 metros livre, 50 metros borboleta e nos 100 metros livre. Ele obteve nos 50 metros livre o segundo lugar prata, nos 100 metros livre o segundo lugar prata e nos 50 metros borboleta ele obteve o terceiro lugar, que foi o bronze. Em 2018, ele participou do campeonato World Series, realizado na Dinamarca, através da seleção brasileira de jovens, obtendo quarto e quinto posições na colocação. Vou reconsiderar aqui, ele participou do primeiro campeonato internacional na Dinamarca. Muito importante salientar aqui, você teve um jovem amparense que leva o nome da cidade fora do Brasil de forma internacional. Bom, atualmente, ele pertence ao clube Nauru, de Brasília, Distrito Federal, mas os treinos acontecem na Academia Procorpo, em Amparo. Participando atualmente do Circuito Brasil Loterias Caixas, que é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e patrocinado pelas Loterias Caixas. Este é o mais importante evento paralímpico nacional de atletismo, natação e halterofilismo. Composto por 4 fases regionais, 2 nacionais e um campeonato brasileiro de cada modalidade, tem como objetivo desenvolver as práticas desportivas em todos os municípios e estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico das modalidades e dar oportunidades para atletas de alta, de elite e novos valores do esporte paralímpico do país. Em 2022, participou de 2 etapas com os seguintes resultados, que também podem ser obtidos no site da cpb.org.br. Bom, resultados. A primeira fase nacional de natação, Circuito Loterias Caixa 2022, provas realizadas e as colocações objetivas. Nos 50 metros livre, o Leandro ficou em segundo lugar. 50 metros borboleta, ele obteve o quarto lugar. 50 metros peito, ele teve o terceiro lugar. 50 metros costa, ele teve o terceiro lugar. E os 100 metros livre, o quinto lugar. Isso em 2022. A segunda fase nacional de natação, Circuitos Loterias Caixa 2022, provas realizadas e a colocação objetiva. 50 metros livre, terceiro lugar. 50 metros costa, ele obteve o ouro. E nos 100 metros livre, o terceiro lugar. Então, aqui tem um pouco de fotos aqui que eu coloquei aqui sobre o Leandro. Por que eu escolhi o Leandro para essa indicação? O Leandro, para mim, ele é um exemplo para os jovens esportistas em Amparo. Por mais dificuldade que ele teve ao nascer, que ele nasceu com essa questão do nanismo, ele não desistiu. Com 1 ano de idade, ele começou a fazer natação e ele sabia que era possível. Ele tinha um sonho e ele realizou esse sonho. Hoje é um exemplo, ele disputa torneios internacionais, leva o nome de Amparo a diversos locais do Brasil e do mundo, e é um exemplo para os jovens. É possível, por mais dificuldades, você pode ter o problema que você tem, mas se você tem um sonho e tem força de vontade, você chega lá. Então, diante de tudo exposto aqui, eu peço aos nobres pares a aprovação desse projeto. Obrigado a todos, boa noite. O projeto de decreto legislativo está em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, 2/3 para aprovação e o presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável.
O projeto de decreto legislativo número 34/2022, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Moção número 22/2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva. Manifestação de pesar em razão do falecimento do pastor José Lima. A moção está em discussão. Uma palavra, presidente. Pois não, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, nobres vereadores, público presente e também todos que estão online e a imprensa. Presidente, eu quero só agradecer a cada vereador por ter assinado essa moção de pesar ao pastor José Lima, um grande homem que trabalhou em prol da nossa cidade e deixou-se um legado nessa cidade. Também fico feliz porque quando ele começou aqui, começou com 11 pessoas aqui no Jardim Brasil. Hoje nós temos uma grande igreja, tanto nessa cidade como na cidade circunvizinha. Então agradeço a todos que têm olhado com carinho para que chegue até a família essa moção da honraria que tem esse homem. Ele passou, mas a história dele ficou. Então eu quero agradecer a cada um por ter assinado e que Deus possa continuar abençoando o seu filho, que é agora o novo presidente. Ele, juntamente com a sua esposa, fez um trabalho lindo aqui, Zé Lima. Deixou um legado, a sua esposa está hoje aí vivendo e agradecida a Deus por tudo aquilo que ele deixou. Viveram 66 anos juntos, um casamento verdadeiro. Então, quero que, quando eles verem essa moção, lembrar que essa Câmara honrou o pastor Lima aqui. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadores. A moção continua em discussão. Não tem muito o que falar. O pastor Lima, eu tive o prazer de conhecer. Realmente é um homem fora do normal, uma pessoa fantástica, um ser humano sem palavras. Tudo que a gente falar vai ser pouco mediante ao que ele merece. Então, parabéns aí. Eu acho que o céu está um pouco mais rico. A moção continua em discussão. Presidente, só queria tocar num ponto aqui, inclusive faz parte da moção aqui que o pastor fez. Como secretário que eu fui de assistência social, eu queria só destacar sobre o pastor Lima da questão do carisma, né? Para quem conhece lá o carisma, sabe da fundamental importância, né, daquele projeto para o município de Amparo. E começou com o pastor Lima, né? Então, só para colocar isso, para deixar registrado também essa questão aí, que é uma questão importante não só para o município de Amparo, também pela região. Inclusive eu estava vendo aqui e eu tive a oportunidade de conhecer na época essa casa em Bragança Paulista, do carisma lá também, né? Então um trabalho importante que atende ali esse pessoal aí em situação de rua, pessoal que tem problema com droga, com álcool, e a gente fala assim pelo pessoal da assistência social, para quem comanda, para quem trabalha na assistência social, que a gente vê que é um trabalho difícil, com dificuldade que eu tenho certeza que ele encontrou lá no passado, né? Depois veio o pastor Davi também, né? Conheci o pastor Davi, que morreu jovem também. Então é um trabalho importantíssimo que o carisma faz através do Wilson, né? Do pastor Wilson também. Mas tudo começou com a obra do pastor Lima. Então, foi muito bem colocada essa moção aí. Eu acho que o Amparo deve muito ao pastor que faleceu. Deve muito a ele, né? Então, a gente, principalmente nós cristãos, temos que reconhecer o trabalho importantíssimo que ele fez no município de Amparo. Gente, não sei se é possível. Pode, não tem. O senhor pode ler a moção? Você quer que eu leia? Quer que eu leia? Eu leio.
Moção número 22, 2022. Manifestação de pesar em razão do falecimento do pastor José Lima. Senhor presidente, no último dia 10 de setembro, recebemos a triste notícia do falecimento do nosso amigo e pastor José Lima, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Amparo. O pastor José Lima foi um grande líder religioso em nossa cidade, estando à frente da Igreja Assembleia de Deus por muitos anos e conduzindo muitas vidas a Cristo através da mensagem do Evangelho. Sua morte nos causa tristeza pela sua ausência, mas ao mesmo tempo somos consolados, pois sabemos que ao longo de seus 87 anos de vida, sempre pautou sua trajetória movido pelo amor ao próximo e com estrita atenção às responsabilidades do cargo que ocupava à frente da Igreja Assembleia de Deus, cumprindo assim os propósitos de Deus aqui na terra e liderando a Igreja com a necessária retidão de conduta. Num breve histórico, podemos lembrar que o pastor José Lima chegou à cidade de Amparo em meados de 1976, iniciando um projeto de evangelização em nosso município, trabalhando com muito afinco e levando a palavra de Deus às pessoas necessitadas e carentes. Nesse trabalho, a igreja foi crescendo, expandindo-se, até que chegou o momento de idealizar o projeto de construção de um templo maior, que é a sede localizada atualmente na Avenida Merlin de Campos, conhecida por todos nós. Trabalhando com muito amor e determinação, foi responsável pela abertura de igrejas e congregações em diversas localidades, sendo que hoje podemos contar com 118 igrejas no estado de São Paulo e Minas Gerais, 7 na Bahia, 2 na Argentina, coordenando 147 pastores e evangelistas dispostos nesses lugares. Ressaltamos também o trabalho do pastor Lima na abertura de casas de recuperação, por exemplo, o Carisma, que hoje tem um trabalho voltado para mais de 150 alunos em tratamento no local, inclusive com atendimento em hospital e psicológico. O Carisma hoje conta com 3 casas de recuperação, tendo atendimento em Amparo, Pedreira e Jaguariúna, além do Carisma, a comunidade terapêutica feminina Belém, em atividade na cidade de Bragança Paulista. Vemos, portanto, que o pastor Lima fez muito por nossa cidade e região pelo seu trabalho junto à igreja, seja na área espiritual, seja na área social, deixando um importante legado que justifica o registro por essa Casa de Leis por ocasião de sua morte. Diante disso, a Câmara Municipal de Amparo apresenta esta moção de pesar à família enlutada, bem como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, manifestando nossos mais profundos sentimentos pelo falecimento do pastor José Lima, cientes de que o consolo vem de Deus para acalentar as dores da irreparável perda, sendo este o nosso desejo neste momento. Que cópia desta moção seja encaminhada ao presidente da Assembleia de Deus em Amparo, pastor Nilson Marcos Lima, pedindo que transmita nossas condolências à família congregação. Vereador Elson Batista da Silva, assinada por todos os vereadores. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo, favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. A moção número 22/2022, de autoria do pastor Elson Batista da Silva, foi aprovado por todos os vereadores.
Próximo. Sem mais, presidente. Sem mais matéria, solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, inscritos em explicação pessoal. Tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 de nosso regimento interno. Primeiro inscrito. Vereador Farlim Conrado. Novamente, boa noite a todos. Boa noite, vereador. Hoje, nessa noite. Eu gostaria de falar a respeito da semana passada, que eu vim aqui, eu comentei a respeito daquele estelionatário que aplicou aí mais de 7 golpes na cidade de Amparo. Aí, durante essa semana, eu procurei a Polícia Civil, levei todos os materiais que eu tinha. E aí iniciou-se um trabalho de investigação e conseguiu identificar esse rapaz aí que estava aplicando o golpe em Amparo. E devido à postagem que eu fiz, ajudou bastante que, diante dessa postagem, as pessoas não caíram mais no golpe desse cara aí. Então, foram 7 golpes de estelionato aqui em Amparo, sendo que no último deles, além dele pegar o dinheiro, furtar o celular da vítima, fez com que a vítima ainda pagasse um Uber para ele ir embora. Então, o cara é muito bom de conversa. Nossa senhora. A coitada da senhora caiu aí nesse golpe. E ele foi pego hoje na cidade de Socorro. Quer dizer, apertou o cerco aqui, ele já foi para a cidade de Socorro. E lá ele estava utilizando o chip desse furto em Amparo em um outro celular furtado também. Aí tentou aplicar um golpe lá me parece que no familiar de um delegado lá também, e aí a casa dele caiu lá. Então se encontra fora de circulação. Graças a Deus aí vai ser mais um aí que não vai tirar dinheiro desses idosos, né? E a semana eu estava na prefeitura e logo naquele momento estava lá o pessoal lá que vai fazer as cirurgias de catarata. Aí eu aproveitei e me inteirei do assunto lá e conversei com o secretário. Vão ser mais ou menos 500 pessoas que vão fazer o exame. Praticamente vai zerar o exame, não a cirurgia, né? Vai zerar a fila aí da cirurgia de catarata. São 820 cirurgias que irão ser feitas a partir do dia 26. Isso aí já fazia um ano e meio, 2 anos que estava parado, então agora retornou novamente. A questão da saúde ela é primordial, é fundamental que se tenha um olhar diferente. E a partir desse momento a gente tem que começar a trabalhar também na situação da saúde, né? Porque a infraestrutura está bem, o recapeamento está indo bem, as demais coisas estão indo bem, a segurança pública está bem também, então agora falta a gente ter aquele olhar mais para o lado da saúde. E a questão dessas cirurgias com certeza aí vai beneficiar muitas pessoas. Inclusive eu estive lá conversando com algumas pessoas, é complicado, a gente fala cirurgia de catarata, parece uma coisa que é simples, mas não é. Tinha pessoas que enxergavam com um olho só, então você imagina só o transtorno que as pessoas passam, na maioria das vezes idosas, né? Então ficaram super felizes aí com essa notícia. Vai vir aí uma carreta aí com estrutura para que seja feita aí essa cirurgia, juntamente aí com a Santa Casa na Sintra. Então é uma coisa muito boa para o município de Amparo. Então a gente tem que pegar e realmente trabalhar em cima da saúde e cobrar quando necessário, elogiar quando a coisa é bem feita. Hoje é só, muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Próximo inscrito, por favor. Silvia Forato. Abro mão da palavra. Próximo inscrito. Pastor Elcio. Mais uma vez, presidente, boa noite, Boa noite, vereador. E a todos. Presidente, primeiro eu quero aqui deixar minha indignação, porque aumentou novamente os casos de feminicídio. E a gente está ficando horrorizado com a situação que nós estamos vendo. Hoje mesmo, um cidadão, porque a esposa o deixou, ele jogou o carro em cima da ex-esposa com o namorado,
Ela caiu de moto e ele passou a mão no facão e meteu o facão nela aqui na nossa região. E nós temos visto essa situação, parece que está tão banalizada que ninguém nem mais, parece que não dá voz mais. Não sensibiliza. Não, é uma destruição, é uma matança de mulher que a gente, só Deus. É porque sabemos que, infelizmente, no nosso país, as pessoas também vão presas e logo saem, né? Então a impunidade é muito. Então, infelizmente, o crime compensa. Mas eu deixo aqui minha indignação quando eu vejo essa situação, dói na gente. Dói a falta de caráter dessas pessoas. Não deu certo, não deu. Toque a vida. Acho que é a melhor coisa a se fazer e não querer fazer isso com as pessoas. Presidente, também eu quero aqui nessa oportunidade falar também sobre a catarata. Hoje eu estive ali na prefeitura e tinha ali um senhor que ele já não estava enxergando. E ele veio e disse: pastor, muito obrigado. Eu disse: é que a secretaria agora realmente vai fazer a cirurgia. A gente vê a pessoa alegre porque vai acontecer isso em Amparo. E a gente vem cobrando faz tempo, não é de hoje. E uma coisa que poderia ser corriqueira, né? Mas pelo menos vai fazer. São 500 cirurgias. Quero parabenizar aqui a administração, parabenizar o secretário, porque o secretário Gilberto, ele tem trabalhado e é um secretário atencioso. É isso que a gente precisa. A gente fala, atende, a gente precisa que as pessoas dêem resposta para a gente, porque a gente tem que dar resposta também para o cidadão. Então eu fico feliz com isso e parabenizo a administração. Presidente, eu fiz um requerimento pedindo a continuação da rua Cuba. Se a gente chegar ali no América, vai ver aquela rua, um pedacinho de rua, que até hoje ninguém resolveu o problema, emendar um bairro no outro. E eu fiz um requerimento pedindo, né, quem sabe aproveita agora a oportunidade aí com asfalto, né? Já emenda aquilo ali e ajuda o cidadão, facilita a vida das pessoas, né? São coisas que vão arrastando há anos, tomara que agora faz. Então eu fiz esse requerimento e espero que venham atender nosso requerimento. Também fiz uma indicação, presidente, para que instalem guias ali do lado do matadouro, porque os caminhões é proibido passar. Eu conversei com o pessoal do trânsito e lá é proibido passar caminhão, mas passa um monte de caminhão. E ali tem uma adutora. Eles tinham mudado a mão, eu pedi para voltar a mão na época, porque ficava impossível das pessoas passar ali. Pedi pelo menos que divida ela no meio, faça alguma coisa e aí evita os caminhões de passar, para não ser lá uma mão só, porque uma mão só ali não, atrapalha a vida do cidadão que precisa cortar ali. Então eu fiz essa indicação, espero que também nos atenda. Também eu fiz uma indicação, o qual já pedi, lá atrás já tinha feito, mas voltei a fazer, uma indicação pedindo a instalação de uma faixa de pedestre elevada em frente ao Vila Lobos. A gente que mora ali sabe a dificuldade que é para passar os pedestres. Porque aquela faixa só é faixa, quem vem em velocidade. Quando vê, pelo menos na faixa elevada ali, consegue dar tempo para as pessoas passar. Já o fiz lá atrás, agora falei com o tenente, com o Éder, sentei com ele, isso vou fazer novamente, espero que a massa asfáltica que tem aí, que façam, né, para resolver o problema, né? Não pode reclamar porque, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Eu espero que aconteça. E também eu pedi, presidente, para que façam a restauração da calçada ali na beiradinha de Campos, ali, em frente ali, onde tem o Decra, porque não só arrume a calçada lá, mas também coloque grade, né? Porque quando a pessoa passa naquela rua, a gente olhando aqui na imagem que tirei, lá embaixo a pessoa perigosa cair ali. E há anos que tem aquilo ali. Pelo menos, quem sabe, aproveitando que nessa administração consiga fazer ali a calçada e põe a grade para evitar acidente, porque infelizmente brasileiro só fecha a porta quando rouba, né? Então depois que cair alguém, que aconteça algo pior, a gente vem a fazer, então a gente está atento a essa situação. Só isso, presidente, e muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. O presidente Carlos Casotti. Gostaria de solicitar a presença da... Gancho falar da catarata, 5 minutinhos, 2 minutos.
Pois não, vereador. Eu quero também aproveitar que falaram das cataratas e cumprimentar o secretário Gilberto, porque hoje estive lá também para ver uns casos de catarata, sobre a atenção que ele tem para com a gente, a atenção que ele tem com as pessoas que a gente leva lá. Então, eu quero cumprimentá-lo já em público e deixar registrado aqui o carinho que ele tem no serviço que ele faz, com muito, muito amor. Então, quero cumprimentar ele. Tá? Gostaria de solicitar a presença da senhora, assumir a presidência. Boa noite, senhora presidente, mesa, senhores vereadores, público presente, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria somente de registrar alguns acontecimentos que me deixaram felizes essa semana que passou. Nós recebemos aqui, a semana passada, no dia 14/9, a visita do Colégio Alternativo, e a gente agradece à professora Priscila e à coordenadora Patrícia, que estiveram aqui na casa e trouxeram 20 alunos que vieram conhecer a Câmara Municipal. A gente fez simulações, explicou o funcionamento da casa, e é um trabalho que a gente gostaria de continuar fazendo. Convidamos as escolas, inclusive, e só ressaltando, esse período pandêmico que a gente viveu impossibilitou que a gente tivesse uma abertura maior de nossa Câmara Municipal para com a municipalidade. Essa aqui é uma casa do povo, precisamos trazer o povo para conhecer essa casa, né? Saber do trabalho do Legislativo, o quanto é importante, e as crianças, eles se deliciaram, né? Ocuparam a cadeira dos nobres vereadores, nós simulamos uma votação, colocamos um presidente, um secretário, um segundo secretário. Agradeço por demais a assessoria que a gente recebeu dos funcionários da casa. Então foi uma tarde muito, muito profícua e de grande alegria para nós, e acredito que tenha sido para os senhores vereadores também, que acompanharam essa visita pelo site da Câmara. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que no dia 12/9, o prefeito municipal, o senhor prefeito municipal, ele sancionou a lei número 4262, instituindo no calendário do nosso município como dia de conscientização da síndrome de Edwards, que foi denominada Valentina Aparecida Rezende Cândido da Silva, a ser comemorada no dia 6 de maio. Né? Um projeto que foi apresentado por esse vereador e contou com a aprovação dessa Câmara. Eu gostaria de compartilhar a alegria com todos vocês, agradecer muito a aprovação por essa casa. É um problema sério que nós temos que divulgar, né? Porque às vezes as pessoas têm esse problema e não sabem como tratar esse problema, né? São casos raros que acontecem e que a gente tem que divulgar, não esconder. E a gente vê a satisfação da família, da mãe, a dona Lília, e de toda a família com a aprovação e o agradecimento que ela tem para com os vereadores dessa casa. Muito obrigado a todos mesmo. No dia 13/9 também, no Diário Oficial do município, ele traz o contrato número 218/2022, autorizado no processo licitatório 1364/2022, autoria a execução de serviços e reparos e pintura nas quadras do distrito de Três Pontes, de Arcadas e Jardim Moreirinha. Então, quer dizer, a prefeitura está mostrando o serviço, as coisas estão acontecendo, aquilo que a gente divulga aqui, os recapes que estão acontecendo, o asfaltamento de ruas, e agora também temos a grata satisfação de saber que 3 quadras para o esporte, para o lazer da nossa municipalidade, está sendo contemplado. Temos que agradecer muito ao senhor prefeito municipal de estar atacando em todas as áreas. Gostaria só para fechar, que sábado nós estivemos recebendo a visita aqui na nossa cidade dos deputados o Carlos Sampaio e Edmir Chedi, já são deputados e também candidatos à reeleição, e são pessoas comprometidas com a nossa cidade. Estamos às vésperas de uma eleição que vai movimentar desde presidente da República, vai ficar só de fora
vereadores e prefeitos, e a gente vê pelo histórico que na última eleição muitos candidatos a deputado estadual e candidato federal que não tem vínculo nenhum com a nossa cidade. Não tem vínculo porque aparece na televisão, que é engraçadinho na televisão, tem uma votação extraordinária na nossa cidade, enquanto vereadores aqui que têm os seus representantes, são deputados estaduais e federais comprometidos com a nossa cidade, que trazem verbas para a nossa cidade, tem uma votação ínfima. Então nós gostaríamos que os nossos cidadãos amparenses, não estamos pedindo voto para A ou B, mas que eles vissem as pessoas, os candidatos, que realmente trazem recursos para nosso município, para nossa região. Não é porque a pessoa é da mídia, não tem compromisso nenhum com a nossa cidade, está lá aparecendo, é bonitinho e tudo mais, é engraçadinho na televisão, arrebata 10 mil votos aqui na nossa cidade, não sabe onde fica Amparo, não traz um recurso para Amparo. Então, vejam muito bem, peço encarecidamente para vocês analisarem muito bem os candidatos a deputados, tanto estaduais quanto federais, comprometidos com a nossa cidade. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Dil. Boa noite, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, os internautas que nos acompanham. Presidente, semana passada, na outra sessão, a vereadora Silvia, colocou uma situação aqui da creche, do terreno que nós aprovamos aqui, e confesso que eu fiquei meio preocupado por conta que nós votamos aqui uma compra de um terreno, né? Então, como ela bem frisou aqui, foi votado até meio de última hora tudo, e a gente ficou preocupado na situação que foi colocada, inclusive aqui, até por ela. Procuramos saber, né? Eu acho que a gente tem que se informar para poder até explicar para a população também a forma que foi feito também, da forma que ela colocou de se realmente era assim mesmo, se fosse a gente ter um dever nosso como vereador de fiscalizar. E aí eu tive conversando com a secretária Alice e também tomei a liberdade de entrar em contato com o assessor do deputado federal em Brasília, que pôde acompanhar o processo que está lá no FNDE em Brasília. E o que aconteceu, na verdade? Aprovamos o terreno aqui, né? Que foi em regime de urgência até a compra do terreno lá na Vila Nova, para a construção de uma creche. Essa creche, na verdade, era para ser feita no Jardim Guarani, em Arcadas. No Jardim Guarani, em Arcadas. É uma creche que foi aprovada, essa emenda, em 2020. Só que lá é um lugar de difícil acesso. E também a questão da demanda, não tinha tanta demanda lá para a creche. Aí a Secretaria de Educação, ela resolveu então mudar para esse terreno ali na Vila Nova. E então por que demorou? Demorou o processo, não saiu a licitação ainda por conta desses trâmites. A mudança no FNDE, que não é tão simples assim você mudar, né, a construção de uma creche que já foi contemplada em um determinado local e você mudar para outro. O valor dessa creche a ser construída lá na Vila Nova, no terreno que a gente aprovou aqui, é uma creche do tipo 2, no valor de R$ 2.458.506 pelo FNDE. E o processo, com essa mudança aí, presidente, o processo está em andamento. A prefeitura, o departamento de engenharia está alimentando o sistema do FNDE. Acho que nos próximos dias deve ter deve ter saído já autorização para essa mudança, e tão logo seja feito isso, passa-se a licitação, né? Então a gente fica preocupado, porque foi uma coisa correndo por nós aqui, e a gente viu uns comentários também na internet, né?
e em Facebook, tudo. Então a gente ficou meio preocupado da gente ter aprovado uma coisa e essa coisa não acontecer nesse espaço. Ficaria até ruim para a gente, né? Então, só para explicar aí para a população. Acho que foi o Conrado que falou aqui a questão das cirurgias lá de catarata, né? Então, semana passada eu falei aqui, acho que tinha muita gente na fila, tem uma pessoa que me procurou, ele era de número 900 e pouco. 900 e pouco, ele estava na fila esperando já um bom tempo, né? Então, aí a gente fica pensando, né? Por que demora tanto assim para conseguir uma cirurgia? Não vou falar que é simples, né? De catarata, mas perto de muitas outras cirurgias é uma questão até simples, né? Então, você vê como o poder público é demorado para ser feito isso, né? Mas acho que o secretário Gilberto está trabalhando, como falei para ele, muito bem. Eu acho que a Secretaria de Saúde mudou bem da forma que estava, né? Eu acho que com ele, aí, com o empenho dele, ele também, como ele foi diretor da DRS7 lá de Campinas, ele já conhece, já trabalha nesse meio. Então está sendo muito importante o trabalho dele e esperamos agora que zere essa fila, né? Que segundo o Conrado aí deve zerar. Mas volto a dizer aqui, só para completar, presidente, volto a dizer o problema grande que temos nas cirurgias eletivas, né? Aquelas cirurgias pequenas, assim, que o pessoal procura muito, acho que todos os vereadores e a população está passando um maior sufoco sobre isso. Precisava ser até fica um apelo aí ao prefeito que se empenhe, né? Não que ele não esteja se empenhando, mas se empenhe mais ainda para arrumar recursos para que seja realmente feito. Aí temos o Hospital a Santa Casa, eu acho que tem que colocar recurso aí para, não digo zerar, porque zerar nunca vai conseguir mesmo, mas pelo menos... Oi? Então, aí a Rosa falou aqui, só de joelho 2.000 cirurgias. E eu acredito que tenha muito mesmo. Então, acho que 2, 3, 4 milhões talvez não dê. Talvez tenha que ser muito mais que isso. Mas é triste ver, ontem conversando até na festa da padroeira que a gente trabalhou, né, presidente? Lá, a pessoa chegou para mim para fazer uma cirurgia de hérnia. Faz 1 ano e pouco que ele está esperando. Né? Então, a pessoa acaba... para essa pessoa conseguir uma cirurgia, só se ela passar muito mal, for para um hospital, ser internada e entrar na vaga cross. É a única forma. Porque do jeito ele vai ficar na fila esperando. Não tem o que fazer. Então é triste, mas a gente gostaria, como foi falado aqui, até pelo presidente, né? Das obras que estão sendo feitas, asfalto e muito aqui, do dinheiro já aprovado por nós, que a gente tem certeza que dos projetos que vão acontecer ainda no município, mas a gente precisa também cuidar na saúde, que a saúde é muito importante também aqui para o município de Amparo. E também uma questão também importante na parte de saúde é que deixar claro para a população a questão da medicação, dos remédios de alto custo, né? Também está tendo muita reclamação e o pessoal chega, até voltando a falar de ontem uma pessoa chegou para mim também lá na coisa e falou assim: pô, eu estou esperando, eu preciso de um remédio para circulação. Eu estou esperando já faz tempo, vou lá no posto, não tem. Mas como eu falei para ele, não é questão nem do município, né? É questão do Estado, porque alto custo é Estado. Eu não sei o que está acontecendo. Uns falam que porque não tem matéria-prima para remédio. Eu vi uma reportagem na TV falando sobre isso, que não tem matéria-prima, mas infelizmente não chega. E aqui até fica aqui de novo um apelo ao prefeito para que tente pelo menos amenizar essa situação. Eu acho que alguns remédios tentar comprar, né? Parece que vai ter o professor que falou para mim, né? Que vai ter uma licitação, parece agora, para compra, né? Dessa medicação que está faltando. Mas é aquele tal negócio. Quanto dinheiro sai do município e vai para o governo do estado, governo federal? Quanto a gente paga? E para voltar para o município, né? Nem na questão de remédio, que é um direito da população, você não recebe isso aí em troca, né? Então,
E aí fica como o presidente falou aqui. Até a gente vai voltar a falar, acho que na semana na próxima segunda, sobre isso, que vai estar mais perto da eleição. Mas o povo tem que ter essa consciência. Não é só de Amparo. O povo tem que escolher em todo lugar. Tem que escolher deputados. Eu digo, não vou nem falar governo, presidente, porque aí é no geral. Mas os deputados que realmente trabalhem pelo município. Comprometidos com o município. Porque você pega lá uma lista grande de deputados, pastor. Grande de candidatos. Quantos tem comprometimento com o município? Aí o cara sai lá do fim do mundo, ele foi prefeito lá, ele foi deputado, já é deputado naquela região, ou foi vereador naquela região, ou uma simples pessoa de lá. Ele tem um trabalho naquela região. Aí ele vem pedir voto aqui, o povo daqui vota. Qual o comprometimento que ele tem com o povo de Amparo? Aí o cara não traz um centavo para o município. Se todo mundo que da outra eleição, eu até vou pegar uma lista para trazer semana que vem. Se você pegar todos os candidatos que tiveram voto em Amparo, todos, que trouxesse 100 mil reais para o município e mandasse para a saúde ou para o hospital, eu acho que a gente não teria o hospital passando tanta dificuldade assim. 100 mil, pastor. Não precisa ser muito dinheiro, não. 100 mil. Nem isso consegue. Aí você pega lá, por exemplo, aquela advogada lá que foi eleita lá, Janaína Pascoal. Levou acho que 10, 12 mil votos de Amparo. Não mandou um centavo para o município. Né? Aquela tal de Joyce que apoiou o Bolsonaro, que hoje eu nem sei onde que está. Levou voto daqui, não mandou um centavo para o município. Eduardo Bolsonaro pegou um monte de voto do município, não trouxe um centavo para o município. Né? Aquele mamãe falei que veio na faculdade que eu conheci ele lá, o Tiririca levou voto de Amparo. Aí, inclusive, o Tiririca na outra eleição, na primeira eleição dele que ele ganhou, ele teve um monte de voto de Amparo, não lembro quanto. Aí teve vereador aqui, não lembro os vereadores que foram para Brasília e fizeram ofício para pedir dinheiro para ele. Nem atendeu os vereadores, não atendia, que ele não sabia nem onde era Amparo. Os caras foram pedir lá acho que uma ambulância, acho que 100 mil reais, alguma coisa. Ele nem sabia o que era Amparo. Então a gente trabalha aí, a gente vê muita gente aqui em Amparo trabalhando para deputados e não tem vínculo nenhum com o município. Vínculo nenhum. A gente tem tantos deputados bons aí que estão no município já faz tempo, que tem aquele vínculo, que trabalha para o município, que traz recursos para o município, né? Que a gente já citei várias vezes, e a semana que vem eu vou citar alguns nomes aqui também, de pessoas comprometidas que vêm sempre ao longo dos anos aqui, trabalhando pelo município, né? E essas pessoas que não têm nada, vêm aqui e levam uma quantidade de votos. Aí a gente tem problema na saúde, problema na parte social, que precisa de uma atenção especial também, né? A gente precisa de infraestrutura, precisa de tudo. Cadê? Cadê a ajuda? Cadê um recurso, pelo menos? Como eu falei, se todo mundo destinasse 100 mil reais, né? Principalmente essas pessoas que estão em Amparo, que trabalham para esses deputados, Rosa, se tivesse esse compromisso, não importa o prefeito. O prefeito não é meu partido. Tudo bem que não é meu partido, mas eu estou trabalhando para o meu candidato vai ser eleito. Foi eleito, eu quero o compromisso seu de mandar pelo menos 100, 200 mil por ano para a Santa Casa ou para uma entidade do município. Não precisa mandar para o prefeito ali. Manda para o município, manda para o hospital. Mas não tem compromisso de nada. Sabe por que não tem? Porque tem muitos que só tem um projeto dele, pessoal. Projeto pessoal. Entendeu? Mas não tem comprometimento com o município, com a população do município. É isso que a gente precisa. Precisa de deputado que tenha compromisso com o município. E as pessoas que trabalham para esses deputados que vêm aqui pedir voto, compromisso com o município também. Não é compromisso político com o prefeito. Não precisa ter compromisso com o prefeito que está para trazer recursos para a cidade. Recurso, manda para uma entidade. Temos aí a PAI. Quantas entidades tem o município de Amparo? Com esses deputados que vêm e pega voto aqui em Amparo, não precisava ter mandado, que nem a gente falou aqui de vários aqui, não precisava ter mandado para o prefeito aqui. Manda para uma PAI. Manda para o Lar dos Velhos, que precisa de um recurso. Manda para o hospital. Sabe? Mas nem isso fazem.
E como falei aqui, muitos que pegam voto aqui nem sabem que Amparo existe. Aí você vê na internet aí, presidente, só para acabar, vê na internet um monte de gente pedindo voto para esses negros aí, como se esse cara fosse a última bolacha do pacote. E o cara simplesmente não está nem aí para o município de Amparo. E nós somos município de Amparo. A maior parte dos municípios aí estão nem aí. Sabe por que eles não estão? Porque eles têm lá, eles não dependem do voto quase da cidade. Para ele, se ele tiver 50, 100, 1000, ele não depende muito daqui. Porque muitos já têm a região dele. Ele tem voto na região dele. Ele não tem compromisso com o município que ele está pedindo voto aqui. Quem tem que ter compromisso é quem pede voto para essas pessoas. Esses têm que ter compromisso com o município. Mas, infelizmente, não tem. Obrigado, presidente. Próximo inscrito. Vereador Mineiro. Acabou. Boa noite, presidente, vereador, vereadores, público presente. Boa noite, vereador. Eu só queria aqui agradecer o Gilberto lá, que quarta-feira as pessoas foram lá para Jundiaí para colocar os aparelhos auditivos, né? Vai passar por os exames e acho que 1 mês e meio, mas a gente já começa a colocar os aparelhos. E são 135 pessoas, vai pôr para todo mundo, já tá certo. E da catarata aí, eu tava conversando com o Gilberto, então vai vir um ônibus, parece que de Barueri, parece, se não me engano. Esse ônibus vai ficar estacionado aí na cidade até zerar a fila de catarata mesmo. Já fechou o convênio. Hã? Todo mundo, né? A gente vem pedindo aí, cobrando. Então vai zerar essa fila aí. Então o ônibus vai fazer a consulta e já vai operar no ônibus no mesmo lugar, dentro do ônibus. Tá pra ficar no postão. E outra coisa, presidente, domingo a gente vai fazer uma romaria de caminhoneiro lá pra Arcadas, saindo do Corsete e até a Nossa Senhora Aparecida de Arcadas, tá? Então o almoço lá, quem quiser adquirir adesão para almoçar, adquirir antes, porque são apenas 300 almoços e já tá meio estourando. De graça? É, R$50 cada adesão aí. Tá, com show de Joel Giovan e Porca Paraguai lá. Então, quem quiser ajudar a igreja lá, domingão aí, parte da manhã. Um abraço, boa noite. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Sem mais inscritos. Sem mais inscritos, eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de setembro do ano de 2022, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.